você tem uma Bíblia aí perto de você, abra comigo Josué, livro do profeta Josué, capítulo 3, capítulo 7. E aí nós vamos entender na totalidade aquilo que o Senhor nos preparou. Josué, capítulo 7, verso de número 4 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém? Amém. Aí, vamos ler. As Escrituras Sagradas nos dizem da seguinte forma: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué, verso 6, rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, graças a Deus. Vamos orar por mais um momento. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, nos sujeitamos e nos submetemos a ela. Declaramos, meu Pai, que o poder da mesma venha de encontro aos nossos corações, que o poder da Tua Palavra produza em nós, no mínimo, meu Pai, espírito e vida como ela é. Que a Tua Palavra, Pai Deus, venha cortar, Senhor, tudo aquilo que se faz necessário, alcançar as profundezas da nossa alma, Senhor, para que não apenas possamos entender, mas que possamos ser, meu Pai Deus, transformados pelo poder do Teu nome. Pedimos que o Espírito Santo continue no nosso meio, Pai, ministrando em nossos corações, nos convencendo, meu Pai, daquilo que nós precisamos aplicar. Queremos mais uma vez e te pedimos que Teu Espírito, Pai Deus, que a Tua presença, que o Teu nome, que o Senhor cresça no nosso meio, Pai, que a nossa vontade, as nossas vidas diminua, Senhor, para que através do Senhor possamos, meu Pai, acima de tudo, ter acesso a essa vida que o Senhor nos preparou, em nome do Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, o tema da mensagem dessa noite é os fracassos da conquista. Os fracassos da conquista. Olhando para o texto, que por sinal muito conhecido, né, de todos nós, mesmo conhecido, com certeza nós temos muitas lições a serem extraídas, e acima de tudo esse texto, além de nos ensinar muito, fala do retrato da nossa vida, né? Falando de conquista, falando de vitória, esse pouco tempo que nós temos caminhado com o pastor Luiz, nós temos aprendido muitas coisas, e uma das coisas que ele tem nos falado, e a gente consegue perceber isso ao longo dos dias, é que nós crescemos aprendendo que Deus ele nos prova somente quando Ele nos tira coisas. Nós crescemos numa cultura onde que entendemos que Deus apenas nos prova, nos ensina, nos torna maduros quando nos leva para o deserto, porque o próprio Deus diz isso na sua palavra: eu te levei para o deserto, eu te deixei passar fome, eu te cuidei, para saber o que estava no teu coração. Porém existe um outro lado
dessa palavra e desse ensinamento de que Deus também nos prova quando nos dá coisas. Deus também nos ensina quando nos dá coisas. Deus também forja homens e mulheres quando nos dá coisas. Ou seja, a conquista também é uma forma que Deus usa para nos forjar e para saber o que está no nosso coração. E talvez nós muitas vezes tropeçamos porque achamos que somos forjados ou provados somente quando estamos num momento de aflição. Isso é uma realidade, e nós vamos ver ao longo da ministração que esse povo tropeçou justamente no maior ápice do povo que estava estava em direção ao tão sonhado terra prometida. Então as conquistas que nós temos na vida, elas muitas vezes escondem muitas coisas. As conquistas que nós temos na vida, as vitórias que Deus nos permite experimentar, ela tem um fundo também de que junto dela vem uma condição de nos tornar pessoas mais experimentadas. E se nós não nos apercebemos nesse momento da conquista de vitórias, nós acabamos tropeçando. Porque, falando um pouquinho do nosso mundo, do cristianismo, o maior risco que o crente corre é quando ele celebra vitórias. É nos momentos de grande conquista que nós corremos os grandes riscos. Porque é no momento de conquista de vitória que nós temos uma tendência de baixar a guarda. É no momento onde o rio ele flui normalmente pelo curso, onde nós mais nos enganamos. Esse povo não foi diferente. Entre a derrota e a vitória, o que separa as grandes vitórias das derrotas é apenas um passo. Eu me lembro que Elias, quando obteve uma das suas maiores vitórias no Monte Carmelo, mas passado algum tempo estava lá Elias debaixo de uma árvore de zimbro. De um lado de um cenário, um homem que matou sozinho mais de 400 profetas de Baal, um homem que num território alheio, ele convoca e desafia o povo, dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Baal, serviu, mas se Deus é o Senhor, Deus vivo, serviu também. E aí sozinho ele obteve uma das grandes vitórias, e no fim desse enredo ele vai dizer: Senhor, parece que a gente está sozinho nesse mundo, parece que todo mundo está certo e a gente está errado. Você já teve essa impressão? Que a gente tenta fazer tudo certo e parece que a gente está errado. Parece que o mundo está certo e nós estamos errados. Elias também teve essa sensação em Carmelo, mas aí Deus vai apacentar o coração dele dizendo: não, ainda eu reservei alguns, ainda existem alguns remanescentes que ainda acreditam, que ainda crê no meu nome. Então ele teve uma grande conquista, uma grande celebração, uma grande vitória. Porém, daqui a uns dias, onde se encontra Elias, debaixo do zimbro, desejando a morte, dizendo: Senhor, então é melhor me matar. Entre o Monte Carmelo e o zimbro é apenas um passo. Esse povo, esse mesmo povo liderado por Josué, eles tiveram uma grande vitória em Jericó. Jericó, humanamente falando, uma nação intransponível. Humanamente falando, era difícil entrar nessa nação. Muito bem fortificada, muito bem armada, um poder bélico tremendo. E você sabe, Deus deu uma estratégia, de uma forma miraculosa, eles venceram Jericó. E como a direção de Deus acaba com tudo, o que vive anula tudo, a não ser Raabe e a sua família. E o que houver de pratas e especiarias vai para o tesouro do Senhor. Só que falando de Ai, a nação Ai, é o que estava a seguir no roteiro, na rota, melhor dizendo, de Israel. Israel tinha um destino, Canaã. A próxima nação a seguir era Ai, uma nação pequenina, de poucos habitantes, baixo poder bélico, baixo histórico de guerra. E aí é o que nós lemos aqui,
na verdade, o que nós lemos aqui na Bíblia, o que aconteceu com Josué e seus comandados, o brilho de Jericó foi apagado pela derrota de Ai. O que sintetiza Ai na vida do povo de Deus era humilhação, vergonha e tantas coisas por aí afora. Então aquela vitória, aquele vislumbre, aquele sentimento de conquista por uma nação poderosa chamada Jericó, já não existe mais. Agora só é um sentimento de derrota, de humilhação e vergonha. Derrota, humilhação e vergonha. Você sabe, talvez você já teve uma experiência como essa. Sabe quando você dá por certo aquela vitória? Você dá por certo aquela conquista. Não, você tem certeza que aquela porta vai se abrir. Não, você dá por certo que aquele projeto de vida vai se tornar realidade. Era assim o sentimento do povo de Deus. Uma coisa aqui é muito nítida: as vitórias de hoje não garantem a vitória de amanhã. Se nós não observarmos os caminhos, ou seja, os requisitos ou as leis espirituais que nós temos que percorrer, a vitória de hoje não garante amanhã. Não é porque nós vencemos hoje que nós vamos vencer amanhã, a não ser que nós respeitemos esses princípios que o próprio Deus estabeleceu. E as grandes decepções é quando nós elaboramos na nossa mente uma vitória por certo. Um povo que ainda inspirava celebrações de uma grande conquista, olhando de um lado Jericó, do outro lado Ai, com certeza, aos olhos humanos, seria uma presa muito fácil, mas não foi. O resultado foi um líder com a cara no pó, envergonhado, dizendo: Senhor, o que houve? Senhor, o porquê dessa situação? E o povo, a Bíblia diz que o povo é como se o coração estivesse derretido e se tornou como água. Então, muito cuidado com os momentos de celebração. Muito cuidado por detrás daquilo que vem as nossas grandes vitórias. Esteja muito certo de que como nós chegamos às grandes celebrações do Senhor. Mas vamos lá, a Bíblia diz que antes de vencer a nação de Ai, Josué envia os espias. Ele pediu um relatório. Capítulo 7, verso 3, verso 1, verso 3. A gente vê aqui. 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Verso 3, presta muita atenção. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha aqui para mim. Então vai alguns homens na nação de Ai fazer um relatório. E esse é o relatório que eles entregam o líder. Chegado na nação Ai, estão aqui prestando conta ao líder. Está aqui, Senhor, aqui é o relatório. Não vimos ali muita gente, não tem muitos soldados, são poucos, não tem muito poder bélico. Então, só que além do relatório, esses homens que foram fazer o relatório em Ai, eles começam já a dar a direção para o líder. Ele já começa a elaborar uma estratégia. Ele já começa a classificar aqui como seria a batalha com Ai. Então, além do relatório, eles deram continuidade nesse papel, dizendo: olha, Senhor, não fadigue todo o povo, não. Leva uns 2, 3 mil homens. Vamos dar folga para o restante. Não é necessário. Aí, quando essa palavra vem no meu coração, irmão, de dar folga, de não fadigar todo o povo, vem Urias no meu coração. Quando o rei chama ele, diz assim: Urias, chama Urias da guerra. Urias, como é que está a guerra lá? Me dá um relatório aí, nós estamos vencendo, nós estamos prevalecendo. Mas tudo elaborado, né? Davi já tinha um plano. E após esse falso interesse por saber como estava a guerra, ele disse: por que você não vai para casa? Eu estou te dando folga. Você lembra?
estou te dando folga, vai para casa. E aí qual foi a resposta de Urias? Ah, meu Senhor, tão certo como vive meu Senhor, tal coisa não farei. Como eu posso pegar folga, sabendo que os meus irmãos e a arca do Senhor estão morando em tendas? Esse sentimento e essa condição, Urias, ele entendeu que no momento da guerra não há como baixar a guarda. Momento de batalha não há como baixar a guarda, meus irmãos. Momento onde a batalha está intensa, não tem como dar folga, não tem como ir para casa. Nos tempos onde os reis iam para a guerra, Davi estava em casa, e aí as implicações nós já sabemos. Só que agora se estabelece um outro sentimento no meio de Israel, mas não foi criado por Deus, muito menos pelo líder, foi criado pelos espias. Os espias tinham uma função simplesmente passar relatório, mas orientação, planejamento de guerra, direção é somente de Deus. Então essa direção vem de um homem. E Josué, por ser o líder da vez, ele falhou muito. Porque o que cabia ao espírito é dizer simplesmente: olha, a nação é assim, os pontos fortes são esses, os fracos são esses. Agora cabia a Josué a montar uma estratégia de guerra. Então ele vem com o relatório e já vem com tudo pronto. Olha, nós vamos fazer assim, Senhor, mais ou menos isso. A nação já é assim, e nós vamos fazer isso. E pasmem, Josué acatou. Deu folga para alguns. Como ele diz, não vamos fadigar todo mundo. Vou dizer uma coisa para você: não é uma questão de escala, quem vai ficar de fora, quem vai estar dentro. É uma questão de propósito, é uma questão de princípio, é uma questão de corpo. O corpo, ele precisa estar ajustado, não é alguns. Se o reino de Deus, ele precisa avançar, se o reino de Deus está num tempo de enfrentamento, ou seja, todos são chamados. É diferente no episódio de Gideão. Os que foram para casa não é porque Deus deu folga, não foi com a intenção de dizer: olha, não vamos fadigar todo mundo. Quem foi para casa porque não tinha propósito, porque a ordem foi muito clara: os medrosos e os covardes vão para casa. Mas em que momento Deus dá folga o seu povo? Aqueles que foram chamados para conquistar, aqueles que foram chamados para avançar. Não há tempo de baixar a guarda, não é momento de baixar a guarda, não é momento de dar folga, não é momento de descanso. É momento de se arregimentar, é momento de se aperfeiçoar no Senhor e avançar, porque nós temos um destino. O povo de Israel tinha um destino: chegar em Canaã. Nós não podemos nos dar o luxo de mandar alguns, a não ser que essa direção venha de Deus. Só que em Jericó foi tudo diferente. É nisso que a igreja muitas vezes se perde. Porque naquela batalha que nós olhamos assim: cara, é impossível, como é que eu vou vencer essa batalha? Aí nós fazemos tudo certinho. A gente ora, jejua, busca uma direção, busca uma palavra, a gente fica sensível, a gente quer ouvir Deus. Mas quando os nossos olhos dizem assim: não, Senhor, Senhor, isso aí eu domino, isso aí eu vou vencer. Não, isso aí essa porta já se abriu. Não, essa vitória já é minha. É onde nós temos as piores derrotas. Porque existe pior derrota, pastor? Existe. Porque de um grande cenário, vencer Jericó e ser derrotado por Ai é muita humilhação. É nisso que a igreja se perde. Porque dependência de Deus não são apenas em algumas batalhas, é em todo momento, das coisas mais simples até as mais complexas. Buscar a direção de Deus é tudo. Desde você sair da sua casa até os grandes desafios da vida. Deus nos chamou para depender e esperar nele, e não ficar escolhendo em que situação eu vou depender dele, em que situação eu vou buscar uma direção da palavra. Aqui estão homens me dizendo que em Jericó eles esperaram em Deus, eles tinham uma estratégia, eles tinham uma palavra. Não, a cada dia vocês vão dar uma volta. Então durante 6 dias, 6 voltas. No 7º dia, 7 voltas. E quando eu falar, vocês vão ficar em silêncio. E quando eu falar, quando der uma ordem, vocês vão gritar com uma grande grita, um grande zunido, e os muros se fenderão.
diferente quando você tem uma direção. É diferente quando Deus te dá uma estratégia. É diferente quando você está debaixo da orientação de Deus. Esses homens não tinham o direito de classificar a batalha. Eles estão classificando a batalha dizendo: Senhor, manda os 2.000, 3 homens só. Essa batalha deveria ser a mais fácil da história do povo se todos estivessem engajados. O grande problema da igreja, a igreja tem muita autoridade. Sobre a igreja existe muita autoridade, muito poder quando a igreja está reunida. O problema é que nós não queremos nos fadigar nesses dias. O grande problema é que os crentes estão pedindo folga dos seus encargos espirituais. É um momento de muita concentração, é um momento de muita diligência, é um momento de muita oração, é um momento, acima de tudo, de muito posicionamento. É um momento de se posicionar, meus irmãos, independente dos rumores, das incertezas econômicas e políticas. É um momento que a igreja precisa se posicionar, porque sobre ela existe uma promessa, sobre ela existe uma autoridade, sobre a igreja existe poder. Mas o reino dividido não subsiste. Todos têm que estar imbuídos na mesma causa. Amado, sabe aquela situação que você diz assim: Senhor, Josué estava com esse sentimento: Senhor, eu não estou entendendo o porquê. Essa vitória era certa. O que aconteceu? Às vezes olho para Deus e digo assim: Senhor, por que não se cumpriu isso? Por que nós ainda não conquistamos aquilo? Por que não se tornou realidade aquela outra situação? Tem coisas que nós não sabemos, tem momentos que a conta não fecha. O porquê não se cumpriu? O porquê nós não vencemos Ai? Porque a vitória não veio? Porque em vez da celebração, agora vergonha, humilhação? Porque foram humilhados. Eles não apenas foram derrotados, mas humilhados e envergonhados. E a gente não entende por quê. E aí quando Deus ele dá o seu parecer, nós começamos a entender. Porque uma coisa eu aprendi desde cedo: Deus só vai permitir que eu viva aquilo que Ele tem para mim quando eu estiver preparado para viver o que Ele tem. Você nunca vai ver um Deus cumprindo na vida do seu filho aquilo que ele não está preparado para viver. Esqueça. Esqueça. Há um tempo de preparação. Quando as coisas não acontecem, pode fazer uma introspecção da vida. É porque algo em nós precisa ainda ser aperfeiçoado. Deus ele não brinca com os seus filhos de nos fazer esperar. A espera, na verdade, é um tempo que Deus usa para nos aperfeiçoar, nos tornar aptos a viver o que Ele preparou. Josué, no momento, não está entendendo por que não conquistaram Ai, mas daqui a pouco ele vai entender por que a vitória não veio. E tem momentos na nossa vida que a ficha começa a cair. O porquê nós não conquistamos aquilo que damos por certo. Porque algo em nós ainda precisa ser mudado. Porque algo em nós ainda precisa ser aperfeiçoado. E Deus tem toda a razão. Porque Ele não vai fazer na vida de ninguém sem que antes nós estejamos preparados para viver aquilo que Ele preparou com tanta excelência, com tanto amor. Porque Deus, quando nós falamos que Ele é amor mesmo. Deus ele não se sente satisfeito em apenas nos dar. Ele quer nos dar, mas quer fazer que nós, Ele e você, usufruímos ao máximo daquilo que Ele tem nos dado. Eu sou diferente de Deus. Eu fico muito feliz quando eu tenho condição de dar algo para o meu filho. Deus já não. Deus ele quer dar, mas quer que eu usufrua. Contemple aquilo que Ele tem. Então, se não se cumpriu ainda, se não se tornou realidade, guarda o coração, porque Deus ainda precisa fazer algo em nós. Deus precisa aperfeiçoar algo dentro de nós. Deus está
nos tornando a cada situação mais rápidos, preparados para viver o grande dele. Debaixo da árvore, Jesus vai chegar para Natanael e vai dizer: Natanael, por que cresce sem ver? Verás coisas ainda maiores. Mas para ver coisas ainda maiores em Deus, existe um tempo de preparação. E será que nós estamos preparados? É claro que Deus é poderoso para fazer muito mais. É claro que os pensamentos e os caminhos dele são mais altos, maiores. Porém, Ele precisa nos aperfeiçoar. Ele precisa acima de tudo, repito, nos tornar preparados. Todos nós queremos avançar, conquistar. Todos nós queremos viver coisas maiores. Quem que não quer viver coisas maiores? Mas no atual momento, nem todos estão preparados para viver o grande de Deus. Eu tenho orado: Deus, eu quero viver coisas maiores. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porém, eu também admito que tem coisas que eu ainda preciso ser aperfeiçoado. Tem coisas que Deus tem que arrancar, outras Ele tem que plantar. Tem coisas que Ele tem que arrancar e também derrubar dentro de mim. Isso é nítido. E aí eu começo a entender porque tem coisas que para mim, pô Deus, porque ainda não se cumpriu. Porque que eu dava por certo um tempo glorioso e se tornou em vergonha e humilhação. Sabe aquela situação que nós dávamos por e virou o jogo? Aquilo que era para ser glória virou humilhação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vai falar sobre Naamã, algo muito poderoso. A Bíblia é muito exata. Naamã, homem condecorado, respeitado e de grande valor, vírgula, porém leproso. Estava tudo indo bem, né? Condecorado, homem de respeito, de valor, grande conquista. Onde ele passava, todo mundo prestava o quê? Continência. Continência? Bom para ele. Um homem que lá fora era respeitado, general de guerra, porém leproso. Um homem que diante das suas conquistas, o quê? Pode falar mais alto? Fracassado. É possível isso? Claro. Diante das suas conquistas, está frio? Tem alguém com frio aí? Quer desligar o ar? Estou com frio. Deixa vocês reclamar de calor. Presta bem atenção nesse dia, tá? Escreve aí no relatório aí. Dia 30, estou tudo com calor. Glória a Deus. Brincadeira, pode desligar. A energia está cara mesmo. Economiza um pouquinho. Olha só. É possível fracassar na conquista, é possível na mão o retrato de um homem, um conquistador, porém fracassado. Porque na rua era um homem respeitado, aleluia. Era um homem respeitado, um homem general de guerra, um homem que tinha inúmeras batalhas vencidas, porém, quando ele chegava em casa, era um leproso. O que é o fracasso da conquista? Às vezes a pessoa ela tem conquista no ministério, conquista profissional, conquista individual, mas às vezes o casamento de Naamã chegava em casa, quando ele tirava paletó, ele era leproso. Quando ele botava o paletó na rua, ele era Naamã, com decorações, respeitado, só que em casa era Naamã leproso. Um homem que fora era um homem de muitas conquistas, porém em casa fracassado. E muitas vezes nós nos apoiamos nas conquistas que nós temos fora. E nos apoiamos nas conquistas que nós temos fora. E desmerecemos os fracassos que nos humilham e nos dão vergonha. Eu vivi muito tempo numa cultura ativista e religiosa.
onde o que mais prezava era conquistas externas. Conquistas externas. O que mais prezava era condecorações. Só que muitos desses homens tinham conquistas externas, mas eram homens fracassados, casamentos fracassados, pais fracassados, filhos fracassados. Só que, diferentemente de Naamã, nós pegávamos uma área que era fracassado, mas se apoiávamos naquilo que nós éramos conquistadores. Só que Naamã, quando ele aceita humildemente uma direção de uma serva, dizendo: se o meu Senhor estivesse lá na minha terra, diante dos homens de Deus profetas, ele seria curado. Quando ele se submete a isso, ele está me dizendo que as suas conquistas não eram suficientes para ele tornar um homem suprido e satisfeito. Aquele único fracasso que tinha na vida dele lhe tornou uma pessoa vazia e não satisfeita. É nisso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes nosso sucesso profissional, financeiro, ministerial tende a apagar o fracasso que nós temos como pessoa, como filho de Deus, como adoradores, como homens e mulheres que caminham e vivem debaixo da direção de Deus. O porquê certas situações não acontecem na nossa vida? Se Deus falou, tem promessa. Deus falou que nós chegaremos em Canaã. Esse povo está vindo para Canaã. Por que derrotado por aí? Porque alguma coisa ainda Deus tinha que fazer na vida desse povo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós somos tentados a lutar segundo aquilo que os nossos olhos veem, segundo nossos próprios relatórios. Todos nós somos tentados, como esses homens, fazer nossos próprios relatórios. E quando nós fazemos nossos próprios relatórios, nós temos ali um perigo de não buscar a orientação de Deus. Em algum momento você não vê na Bíblia, em nenhum momento você vê na Bíblia alguém, inclusive Josué, buscando uma orientação de Deus. Em um momento algum nós vamos ver Josué buscando uma direção de pai, diferentemente de Jericó. Aqui começa a ruína do povo. Quando nós classificamos as nossas lutas, essa eu posso resolver, essa eu dou um jeito, essa eu consigo. Mas quando Deus me chamou para ser dependente dele, foi nas mínimas coisas. Desde o momento de sair de casa para ir para o trabalho, ao ir supermercado, buscar uma direção em Deus. Me traz a memória aqui o Senhor de quando Davi foi saqueado em Ziglag, quando suas esposas e filhas foram levadas cativas. A Bíblia diz que ele chora até perder suas forças. Depois de chorar, ele vai para Deus e diz: Senhor, devo perseguir? Devo persegui-los? Sabe o que ele está falando para Deus? Deus, eu devo ir atrás? Eu devo ir atrás dos inimigos que levaram nossas mulheres e filhos? Para nós isso é muito comum, para nós isso é muito óbvio. Mas eu estou falando de um homem aqui que aprendeu a depender totalmente de Deus. Em tudo ele tinha uma direção. Beleza, e agora? O PT ganhou, e agora? E agora, gente? Agora o que cabe a nós é orar pelo presidente, é parar de amaldiçoar essa terra. Agora nós temos que viver segundo o que o Pai falou, e não é aquilo que nós estamos vendo, não é o que o PT falou, não é o que o Lula falou, é segundo o que o Pai falou, é continuar vivendo sob a direção de Deus. O que vai mudar? O que muda para você? Deus te chamou para viver segundo o que o Pai falou, ou o que você está vendo. Então tudo que o Pai te falou agora acabou, então, com a vitória do PT, acabou. Nós estávamos até agora ministrando que o reino é dele, que veio o teu reino, mas agora e aí? Na segunda-feira, e agora? A partir do 1º de janeiro. O reino não é mais de Deus? O domínio não é mais dele, então. O governo não é mais dele. Então o Daniel, quando vai escrever capítulo 2, que a Bíblia falou que eles iam matar todos os sábios da Babilônia,
Aí ele junta os 3 meninos. Daniel vai para casa, junta os 3 meninos. E ele disse: Senhor, eu preciso ministrar na vida desses 3 meninos. Ele pega Sadraque, Mesaque e Abednego e vai dizer o seguinte: queridos, calma. Tem um decreto aí que eles vão matar todos os sábios da Babilônia. Mas fique certo de uma coisa: é o Senhor que estabelece reinos e governos. É Deus que extingue reinos e governos. Ele está dizendo para os 3 meninos: olha, guarda o coração. Guarda o coração, existe um decreto do rei, mas não esqueça que nós somos filhos de Deus. Não esqueça de quem é Deus. Nós só somos derrotados quando nós começamos a caminhar e agir segundo aquilo que nós achamos e olhamos. Queridos, ele vem com o relatório pronto, e segundo o relatório que ele teve, ele já deu ali a direção: nós vamos fazer assim. Agora os papéis estão invertidos. Aqui no mínimo, queda de princípio. No mínimo existe uma queda de princípio dizendo: ô José, nós vamos fazer o seguinte, leva de 2 a 3 homens, não fadiga todo mundo, dá folga para alguns. Agora tu imagine 2, 3 mil homens lutando contra ele, o resto fazendo o que em casa? Esse é o retrato da igreja, uma igreja adormecida, alguns se posicionando, uns crendo, liberando a palavra profética, crendo na profecia, no que Deus liberou sobre o Brasil, no que Ele vai fazer, porque a Bíblia diz que nada, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Nenhum dos planos de Jó. Ele teve essa revelação quando ele está enterrando 10 filhos, quando ele empobreceu, perdeu servos, animais, adquiriu uma doença incurável, quando a mulher foi embora. Nesse momento ele teve uma revelação: bem eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Ele está dizendo para mim e para você que a morte de 10 filhos não mudaria o que Deus tinha. A perda da sua riqueza não mudaria o que Deus tinha. Ficar sem servos não mudaria o que Deus tinha. Ficar sem mulher não mudaria o que Deus tinha. Se nós não cremos nessas verdades espirituais, esses homens se agarraram numa realidade natural, esquecendo de uma realidade espiritual. Amado, mais do que essa realidade natural que nós estamos vivendo de incertezas, existe uma realidade espiritual. Não te esqueça disso. Olha para quem está do seu lado, me ajude e diga para ele ou para ela: não te esqueça que existe uma realidade espiritual. E que realidade é essa? Que realidade é essa? Aquilo que Deus falou que eu e você somos. Você sabe quem cuida de você? Você sabe aonde está a sua vida, aonde quem está a sua vida? Você sabe, você tem convicção. Você tem convicção aonde a sua vida está guardada? Eu não posso, a minha fé não pode se apoiar simplesmente no resultado de eleição. Então, se o 22 tivesse ganho, nós estaríamos tudo aqui pulando, fazer carreata. Nossa, 22. A minha fé não está no 22 e no 13. A minha fé, a minha força vem de um Deus que criou os céus e a terra. Deus ainda está no controle de tudo. É nas grandes celebrações que Deus prova realmente quem nós somos. Quando Deus entrega ministérios, quando Deus entrega dons, quando Deus abre portas, Ele prova quem nós somos. Sabe aquela história antiga, né? Você conhece, né? O camarada estava ali fielzinho, felizinho, na pista. Quem está na pista aí? O que é pista? Primeiro me diz que é pista. Aquela ali está crendo, está orando, ele está buscando a vitória dele. Aí Deus dá. Aí acabou. O Senhor sabe agora, né, Deus? Agora aquele emprego, o Senhor sabe, agora tem que trabalhar. Agora o Senhor sabe, né, casei. Agora o Senhor sabe, né, carro novo. Agora o Senhor sabe, né, casa nova. É quando Deus dá isso, Ele começa a conhecer o coração dos seus filhos. Mas antes de obter a vitória, Murilo, aí ele vem na oração, ele jejua, ele faz tudo certinho. Semi-anjo. Semi-anjo.
depois que obteve a vitória, nossa, em Jericó eles fizeram tudo certinho. Imagina fazer a voltinha ali aquela nação sitiada por aqueles muros 8 por 6, e o povo obedeceu tudo certinho, Levi. A cada dia uma voltinha, em silêncio, ninguém fala nada. Que prova para as mulheres, né? Dar a volta na cidade sem falar nada. E eu me vejo lá, os guardas lá em cima, né? Porque os muros tinham os guardas olhando para baixo. O que esse povo louco está fazendo? Fizeram tudo certinho, pastor. Direção de Deus. Não fique. Aguarde a minha direção. Aguarde a minha direção. Quando eu disser sim, aí vocês gritam. E aí, que vitória, que glória. Jericó foi totalmente destruída. Amado, se ele seguisse esse mesmo protocolo, se ele seguisse esse mesmo caminho, não seria resistência para eles. Imagina se vai todo o povo. Imagina se Josué vai para Deus assim: Senhor, eles não têm muito homens, o que nós vamos fazer, Pai? Tu tens uma estratégia, tu tens um plano. Tu imagina, olha só, seria totalmente diferente. É uma opinião minha agora, você não precisa concordar comigo. Tem coisas da nossa vida que são desnecessárias. Essa derrota é uma derrota desnecessária. Nós já temos lutas demais. A nossa vida já é difícil por si só. Essa derrota foi provocada por homens. Uma coisa que eu tenho falado para Deus: Senhor, aquilo que é permissão sua, amém, glória a Deus, louvado seja o teu nome. O que é permissão de Deus, embora doloroso, vai me forjar, vai maturar a minha vida. Agora, aquilo que não é permissão de Deus, situações provocadas por nós mesmos, vamos lá. Aí Deus desce na terra e diz assim: Josué, por que tu está assim? Levanta daí, olha só, ainda tomou uma dura, né? Bem feito. Porque ele errou. Ele como um líder errou. Levanta daí, Josué, por que tu está assim? Aí ele começou, né, a tentar. Ah, Deus, olha aí. Aquelas coisas que a gente fala para Deus, né? Entendeu? Quando a gente é derrotado. Ah, Deus, você fez tudo certinho. A gente ora aí, se esforça. A gente não fala isso para Deus. Aí, ó, a gente se esforça para tudo certo. As coisas não mudam. É isso que a gente fala, não fala. Tu não fala isso para Deus? Quem fala isso para Deus? Não fala, né? Só Josué. A gente tenta se esforçar. Aí tá ali o irmão, faz tudo errado. Ali, tá ali, bem, ó. Ainda dá testemunho. E deixa a gente mais ruim ainda. Tudo erradinho. Aí Deus, o quê? Tudo certinho. Vai olhar no meio do povo, porque tem coisa escondida. Acã, Deus tinha dado uma direção: não toque em nada. O que é ser vivente, aniquila, a não ser Raabe e sua família. O que é de especiaria? O tesouro do Senhor. Você sabe, Acã, com seus, quando olhou para a capa babilônica, encheu o coraçãozinho, os olhos. Então deixa eu falar duas coisas aqui para nós encerrar. Que a partir de agora não tem como começar a orar muito mais pelo Brasil e abençoar esse ano que vai estar lá a partir do dia 1º. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem duas situações aqui que ocasionaram a derrota do povo de Deus e a humilhação do povo de Deus. A primeira, o perigo de esconder as coisas de Deus. Olha para mim, o perigo de esconder as coisas de Deus. Deus precisou: Moisés, vai lá jogar sorte. Olha só, joga sorte. Eu quando vou ministrar na vida do meu filho, eu adotei uma expressão de assim: tu não tem nada para falar para o pai? Tens alguma coisa para falar para o pai? Não. Ah, não, beleza, te deu oportunidade. Tem alguma coisa para me falar? Então Deus chegou para Josué e disse assim: diz para os homens aí, os
os chefes de tribo. Vocês têm alguma coisa para me falar? Ah não, tá, vamos tirar sorte. Chamaram os chefes. E adivinha quem caiu? O perigo de esconder as coisas de Deus. Ah, mas Deus me conhece? Conhece. Ele sonda e prescruta o meu coração. Mas é diferente de quando eu vou para Ele e digo: Senhor, tem coisa escondida aqui na minha tenda. Porque quando caiu a sorte na vida, não desligaram o ar. Não desligou. Desligaram, irmão. Os irmãos não conseguem nem se concentrar na mensagem, irmão. Só estão dizendo: acaba logo, acaba, termina. Que frio. A palavra que vem no coração é que frio, que frio. Isso já está acabando o culto, irmão. Pode desligar, pode desligar. Desliga, desliga. Não estou nem te ouvindo, Gisele, tu está aí falando aí, não sei. Amém, beleza. Olha só, voltando para a palavra. É diferente porque Josué diz o seguinte: olha, tem coisa escondida debaixo da tenda, na tua tenda. E aí, então Deus tem razão, porque aquela vitória que eu dava por certa, ela não aconteceu porque ainda tem coisa escondida debaixo da tenda. Porque a gente pode se enganar, a gente pode enganar o cônjuge, pode enganar a liderança, mas a Deus, que nos conhece, seria tudo diferente se Adão dissesse assim: Senhor, eu falhei. Seria tão diferente se Judas dissesse: Senhor, eu errei. Seria tudo diferente se Davi dissesse: Senhor, eu errei. E Deus falou: Salomão, Salomão, eu te dei tudo, e se não for suficiente, por que tu não me pediu, cara? Tem coisas na nossa vida que seria tudo diferente. Não é sem querer se enganar e dizer: eu sei que eu sou assim, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que isso, amados, vai para Deus, te humilha, dizer: Senhor, é isso, Senhor. Tem coisa na minha tenda, Senhor. E aí uma atitude dessa envolve um bem comum, envolve a casa, envolve um reino, envolve uma família. Porque o pecado de Acã, procedido de um desejo egoísta dele. Olha só o que é não fazer parte do mesmo corpo, não ter o mesmo propósito, o mesmo princípio. É um desejo pessoal e egoísta. Porque a Bíblia diz que o fermento, ele leveda toda a massa. É o fermento. Né? Sabe como é que é? A gente não cozinha muito, então tem essas habilidades. A gente é muito bom de comer, mas de fazer um pouco menos. Então, um desejo egoísta e pessoal, ele compromete o bem comum. Quando eu venho para o ministério, porque eu tenho que ministrar, que eu sou líder, eu faço, eu. Esquece o reino, o que é bom para Deus, o que é bom para o reino. Não é o que é bom para mim, o que é bom para o reino, irmãos. Não é o que tem que ser bom para você, é o bem comum. É um desejo seu, mas é o bem de todos. Eu, quando ainda atleta, o Rodrigo sabe disso, o Kiko também, o Christian também, né? Já foi atleta, já Christian. O João sabe, a Asa também sabe. Com a experiência nós aprendemos algo, que a vitória, ela esconde muita coisa. As conquistas, a vitória, títulos, esconde muita coisa. E a gente pensa que está tudo certo porque venceu. Então tem desejos íntimos egoístas que a gente pensa que está dando certo, mas não está tudo certo. Esconde muita coisa. É um desejo apenas pessoal. Mas é o teu desejo, mas será bom para a tua família vai estar satisfeita, abençoada, teus filhos, o reino de Deus vai avançar. Então é um desejo apenas de Acã.
Então, como diz aí a juventude, enquanto não dá brete, irmão, se humilha para Deus e vai para Deus e torna tudo claro. Seja transparente com o Senhor. Deus não está à procura de homens e mulheres perfeitos, mas homens e mulheres que reconheçam seus erros. E não é demérito nenhum, não é humilhação nenhuma. Humilhação foi o que passaram em detrimento aos seus erros. Tem pessoa que prefere ser humilhada, envergonhada, derrotada do que abrir mão. Isso é verdade, Pai, é verdade. Muda o meu coração, muda as minhas motivações e intenções. Eu lutei muito pelo meu sonho, mas chegou uma hora que não estava fazendo bem para o meu casamento, não estava fazendo bem para a minha família, porque insisti num sentimento egoísta e particular. Chegou uma hora que Deus disse assim: Deus, chega, velho, vai trabalhar de verdade, vai trabalhar de verdade. Está concordando, irmão? Quando sabidinha bastante. Então você não tem que abrir mão de algo pessoal para o bem comum. Então aqui existem muitas coisas aqui que eles poderiam evitar. Relatório pessoal, classificaram uma batalha que aos seus olhos eles poderiam resolver por si só. E aqui foi a queda. Aqui foi a queda desse povo. Uma queda, repito, uma derrota desnecessária, provocada por eles mesmos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, já deu meu tempo. As nossas conquistas, elas têm muito que nos ensinar. O que nós temos que entender de uma vez por todas é aquilo que nos levou às grandes conquistas. Nós precisamos potencializar, maximizar, nós temos que repetir os caminhos que nós percorremos. Amado, se já deu certo uma vez, não abra mão de fazer o que deu certo. Por que correr riscos? Por que correr risco aí de tomar atitude sem uma orientação, sem uma palavra, sem uma direção de Deus? Não viva sem consultar a Deus. A Bíblia tem tudo que nós precisamos. Na Bíblia tem tudo que nós precisamos, toda a orientação que nós precisamos. O que nós mais precisamos, acima de tudo, é esse equilíbrio. Saber a hora de nós ir para casa e a hora que tem que ir para a batalha. Nós estamos numa guerra aqui, né, nesses 5 anos. De tirar essa cultura, essa religião de que nós só se sentimos útil quando nós estamos fazendo alguma coisa. Em nome de Deus, para Deus. Porque tem momentos que nós temos que ir para casa, mas tem momentos que nós temos que nos posicionar. No momento que todos estão se posicionando, todos, a Bíblia diz que ficar em Jerusalém todos, até que do alto sejais revestidos de poder. Não tem graça enquanto alguns estão se posicionando, outros estão tirando folga. É uma expressão antiga, porém atualizada, atual. O diabo é obstinado. O diabo é obstinado, ele não tira folga. O diabo não diz: não manda todos os caras sujos, não manda todos os capeta, não. Não, o diabo ele é obstinado. Ele tem um propósito. Nós temos um propósito: avançar. E para avançar, amados, para repetir as conquistas de outra hora, nós não podemos abrir mão dos requisitos que o próprio Pai exigiu. Aí, para encerrar, a Bíblia vai dizer que depois que Deus disse: olha, tem coisa escondida, por que não me obedeceram? Por que não me consultaram? Aí fizeram tudo diferente. Aí voltaram em Ai e venceram Ai. Você acredita? Você acredita que voltaram em Ai e venceram Ai? O mesmo Cissa, o mesmo povo, era o mesmo Deus, era o mesmo Deus de Jericó, o mesmo povo, porém os soldados e os guerreiros de Jericó muito mais preparados. Então deixa eu dizer uma coisa para você: humilhação
vergonha desnecessária. Essa vergonha, essa humilhação poderia ter sido evitada se tivessem consultado Deus antes. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Nós somos homens de Deus, oramos, jejuamos, falamos em línguas, damos a paz do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que fala comigo é o Deus que fala com você. Nem tudo que as pessoas te dão para comer é alimento. Nós precisamos aprender a pensar com a nossa cabeça. Nós precisamos aprender a buscar a orientação de Deus. Não porque foi meu líder que falou, não homem de Deus. Se questione. Questione a Bíblia. Desde cedo eu me determinei, Senhor, é direção de Deus, é bíblico, eu estou dentro. Agora, coisa de homem. Porque os caras chegaram com o papel pronto, NASA. Está aqui, ó, está aqui o relatório. É assim, tem números habitantes, e aí já veio a estratégia pronta. É assim, Senhor, o que eu vou fazer? Será que no meio desse povo não teve um cabeção que assim, Senhor, está certo isso? Em nome de Deus, mas será que é para Deus? Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está aprovando? Será que no meio de não tem um que teve uma luz, baixou uma coisa nele? Coisa boa. Senhor, vou fazer o relatório. Agora estão dizendo que uns vão para casa, outros ficam. Está certo isso? Foi o Senhor. Oh meu Deus. Foi o diabo sujo. Foi o Senhor que falou isso. Porque daqui a pouco vem um monte de gente aí com um monte de estado. Não, agora é assim, ó. Agora a partir de hoje vai ser assim. E a gente só vai acatando e vai fazendo. E vai todo mundo no mesmo pacote. Você não perde por andar debaixo de uma direção de Deus. Você não perde por caminhar debaixo de uma palavra. E Pedro, que está me ensinando nesses dias, ele falou: Senhor, eu fiquei aqui a noite inteira, eu me esforcei, eu tenho experiência como pescador, mas não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua direção, eu lançaria a rede. Glória a Deus. Não é segundo as experiências dele, não é? Ele está dizendo: Senhor, não é segundo as minhas experiências, as minhas decepções e frustrações, é sobre a tua palavra. Tem uma direção, esqueça essa, siga em frente. Deus te deu uma estratégia, siga em frente, porque Ele tem razão, Deus tem razão. Jonas, vai para Nínive. Vai para Nínive, eu não quero saber. Senhor, mas não quero saber, vai para Nínive. Eu tenho um plano para aquela cidade, Jonas. Precisou Jonas passar por aquilo que passou, precisava ele passar o que passou. Tem coisas que nós vamos passar porque é a permissão de Deus. Ele está nos forjando, Ele está nos tornando mais experimentados, mais preparados, mas tem coisas que são desnecessárias. Para de provocar guerras desnecessárias. Vai, que eu estou falando, eu tenho uma direção para aquele lugar, eu tenho um plano para aquele lugar. É diferente. E ele foi, e o povo se converteu. Mais do que nunca nesses dias, eu tenho falado com o meu povo. O que Deus está permitindo acontecer no mundo e no Brasil, Deus está balançando o seu povo, para que nós voltemos a depender dEle e caminhar sob a direção e as promessas do Senhor. Eu creio que Deus está levantando novamente profetas. Eu creio que a igreja está voltando a acreditar em profecias. Eu creio que a igreja está agora se movimentando sobre a palavra de Deus. É o que nós precisamos. Nós estávamos nos perdendo. E eu creio que Deus está permitindo tudo isso para nós voltarmos a crer na palavra e caminhar sobre a direção dEle. Deus. Não tem outro caminho, amados. A única forma de nós vencermos, seja Jericó ou seja Ai, é sob a direção do Pai. Glória a Deus. Não tem outro caminho. Não importa quem vier contra você. Ele mesmo falou: Josué, muitos se levantarão, Josué, mas ninguém vai te resistir.
desde que você medite dia e noite, não se aparta dela. Ele já sabia, Emerson, o que tinha que fazer. Está com a cara do povo. O que é, Josué? Tu já sabia, eu falei lá atrás, quando Moisés morreu, não te aparta dela. Foi um segundo que ele se apartou dela. Foi um segundo que ele deixou de meditar nela. Já foi suficiente. Ser derrotado o pai é duro. Vencer Jericó e derrotar o pai é duro de digerir. É digerir. Quem tem que tomar cuidado nas palavras. Tem que tomar cuidado. Que as pessoas ficam prestando atenção no jeito que a gente fala. Se a gente falar algo errado, ele não está na mensagem, né? Espiritual, mas o pastor. O senhor ri, né, pastor? O senhor ri? O senhor ri porque ele é o senhor. Porque o senhor fala tudo certinho. Eu que tenho esse problema, que a minha língua forte, você sabe qual é a minha língua forte. Glória a Deus por isso, mais amados. Amém. Só quero que você saia daqui, que o Espírito Santo nos leve essa reflexão para a vida. Existem fracassos nas nossas conquistas, tudo por descuido daquilo que nós já sabemos. E o incrível é que nós já sabemos. O grande barato disso tudo, Carlinha, é que nós já sabemos. Porque nós já fizemos isso outra hora e deu certo. Não deu certo outra hora. Não deu certo, Michele. Não deu certo outra hora. E por que não repetimos? Pô, deu certo. Avancei, conquistei. Não me resistiram. E por que não repetir? Por isso, muitos crentes obtêm fracassos no meio das suas vitórias. Eu vou orar para você, mas a Bíblia diz que Davi estava no ápice do seu reinado. A Bíblia diz que, pasme a igreja, ele chegou no momento que ele não conhecia a derrota. Ele está ovacionado em Israel. Ele está no meio do seu melhor momento como rei, como homem, como filho adorador. Pasme, ele para a cerimônia, ele para a celebração e diz o seguinte: chama o seu chefe de governo. Até um arrepio, né? Chefe de governo, essas coisas aí de falar. Se foi falado, ele diz o seguinte: existe alguém ainda na casa de quem? Jonatas, que eu possa abençoar? Aí o servo disse: tem Mefibosete, que mora em Lodebar, na casa de Maquim. Pasme, no meio da celebração dele, ele para tudo, ele pega a sua cavalaria, ele vai até Lodebar, abençoar a vida de Mefibosete, restituir a vida de Mefibosete por amor a Jonatas, que tinha uma aliança com ele. O que tem de mais nisso, pastor? Tudo. É difícil o crente parar no meio da sua celebração e poder viver princípios de Deus. Porque o crente, quando está celebrando, ele quer celebrar, ele quer comemorar, ele quer cantar a vitória, ele quer mostrar que ele venceu. Mas Davi interrompe o seu melhor momento e ele vai dizer: Senhor, eu preciso compartilhar a bondade com aqueles que precisam viver a bondade do Pai. Isso é a maior forma de celebrar vitórias e conquistas. É não abrir mão de princípios estabelecidos pelo Pai. Saiba celebrar, saiba em que momento celebrar, saiba acima de tudo crescer nos momentos de conquistas, porque as conquistas geram crescimento, as conquistas também geram maturidade, e as conquistas também, elas podem evitar ou não derrotas, fracassos e humilhações. O fracasso da derrota do povo de Deus, provocado por o mesmo povo, abriu mão da direção de Deus, da palavra de Deus, e acima de tudo, muito grave, coisas escondidas debaixo da terra. Deus está nos dando uma oportunidade nesses dias de voltar a caminhar pela palavra dele. Não corra risco, não coloque a tua família em risco, a tua casa em risco, de caminhar fora da vontade e do propósito de Deus.
Não corra risco de colocar a tua casa. Não coloque a tua casa em risco, deixando coisas escondidas debaixo da tenda. Porque em algum momento Natan vai aparecer. É bíblico. Deus não vai permitir aquilo que está oculto permaneça oculto. Em algum momento Natan vai aparecer e vai contar aquela historinha. Você sabe a historinha que Natan contou para Davi? Davi teve a oportunidade de dizer: é verdade, Senhor, este homem sou eu. Mas ele teve que ouvir a dura palavra da boca de Natan dizer: Senhor, com todo respeito, este homem é o Senhor. Tem alguma coisa escondida aí? É tempo. É tempo de você evitar a humilhação e a vergonha. Porque foi o que Deus falou para Davi: a espada jamais vai se apartar da tua casa. Aquilo que tu fez em oculto eu vou trazer à tona publicamente. Nós temos a chance de entregar para Deus o que está escondido, oculto. Doloroso é Deus trazer à tona publicamente aquilo que está oculto. Isso nos leva a grandes derrotas. Se coloque de pé, eu quero orar por sua vida.